Estamos começando a nossa aula de número 8 e hoje a gente vai falar sobre experiência profissional. Será que é todo tipo de experiência profissional que a gente deve colocar em nosso currículo? Será que vai depender da vaga? Será que a gente deve levar em consideração algum outro aspecto ao descrever ela no nosso currículo vitae? Bem, isso é o que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. Então, bora lá para os slides. Aula 08, Experiência Profissional. A experiência profissional corresponde ao tópico do currículo vitae destinado a pontuar as principais experiências trabalhistas de um dado candidato. E para ser feito da forma correta, você deve ter cuidado em não colocar algumas informações as quais são consideradas de não bom tom. Elas são: por favor, me ajude, ou faço tudo o que você quiser para conseguir esta vaga, serei o seu melhor funcionário, pode acreditar. Me dando esta oportunidade, você com certeza não irá se arrepender. Tenho a certeza que sou o melhor candidato à vaga. Não encontrará no mercado candidato melhor do que eu. Então esse é o tipo de informação que você não deve disponibilizar em seu currículo, pois passa para o recrutador a ideia de que você está desesperado para conseguir a vaga. O que pode até ser verdade, mas você não deve deixar isso de forma clara para quem está fazendo a seleção, pois desta forma ele pode até te oferecer salários mais baixos do que ele faria com outros candidatos que não abordassem ele desta forma. E existe uma fórmula adequada para que você escreva o tópico da experiência profissional de forma eficiente. Essa fórmula é descrever o nome da empresa, o cargo que você exerceu, as funções que você desempenhou, os resultados obtidos, que é algo muito difícil de ver os candidatos colocarem no currículo vitae, então por isso esse destaque amarelo em nosso slide, o período em que você deve colocar o mês e ano de entrada e o mês e ano de saída da empresa, caso você já tenha saído desta. Caso contrário, você coloca ainda como atual. E essas experiências, elas devem ser descritas em ordem cronológica, assim como a gente viu para o tópico da formação acadêmica e da formação complementar. Então você vai descrever a experiência profissional, sempre citando primeiro a sua experiência mais recente e posteriormente a mais antiga. Então aqui temos um exemplo. Marcos, que no caso sou eu tenho experiência como professor na Faculdade de São Salvador, de 2013 a 2014, posteriormente na Faculdade Metropolitana de Camaçari, 2014 a 2017, depois o Centro Universitário Jorge Amado, 2014 a 2019, Faculdade Maurício de Nassau, 2017 a 2019, e Portal Som de Papo, 2019, atual. E como é que a gente colocaria isso lá no tópico da experiência profissional? Justamente em ordem cronológica. Então bora lá. Para o caso do Portal Som de Papo, empresa Portal Som de Papo, cargo colunista, funções exercidas, redator voluntário da coluna de artes e literatura e divulgador do site. Atenção, porque caso fosse uma única função, você deveria colocar função exercida. Como eu exerço mais de uma função, então são funções. Parece algo besta, mas a gente deve tomar atenção em relação a isso. Resultados obtidos. Consegui fazer com que a coluna de artes e literatura, por mais de um mês, ficasse entre as indicações do Google como as matérias online mais lidas no primeiro semestre de 2020. Então isso é algo importante para se colocar em seu currículo, né? Digamos que você trabalhou na parte de RH da empresa e você conseguiu criar algum tipo de software que agiliza o processo de contagem do salário dos indivíduos, né? Você consegue
determinar de forma mais rápida e mais eficiente o quantitativo em reais que cada funcionário da empresa deve receber mensalmente. Então, isso seria um exemplo de um resultado que você poderia colocar na parte de resultados obtidos, né? Tem algo que você fez na sua empresa que fez com que ela se tornasse mais eficiente? Então, você deve colocar, ok? E por fim, o período. Trabalhei de maio de 2019 até o presente, atual. Continuo como colunista do Portal Som de Papo. E para a gente finalizar, duas observações importantes. A primeira, atente-se, pois não é todo tipo de experiência profissional que você deve colocar em seu currículo. Coloque apenas aquelas experiências que tenham relação com a vaga ao qual você está se candidatando. Então, digamos que Marcos, eu sempre atuei como professor. Estou querendo atuar como professor de uma nova vaga, de uma nova empresa, uma nova instituição de ensino superior, mas eu já atuei como profissional de marketing. E digamos que nessa empresa que eu quero atuar como professor não existe um curso de marketing. Então, se não existe, não é interessante eu colocar que eu atuei como marketing no passado. Bem, pessoal, conforme vocês puderam ver na nossa aula de hoje, esse item da experiência profissional é um dos itens, claro, mais importantes que a gente deve seguir à risca e prestar bastante atenção no momento que a gente for descrever o mesmo em nosso currículo vitae. Então, sempre tenham muita atenção e lembre-se que não é necessário a gente citar todas as experiências profissionais em nosso currículo, principalmente quando as experiências que a gente tem se destoa muito à vaga ao qual a gente quer se candidatar, tá bom? Então a gente finaliza hoje por aqui e a gente vai ter amanhã uma aula sobre informações adicionais no currículo vitae. Você sabe o que é essas informações adicionais? Bem, caso não saiba ou já saiba, a gente vai discutir amanhã sobre isso. Então fico por aqui. Agradeço a todos pela confiança. Dê o seu like em nosso vídeo, tá? Fica aqui embaixo. E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, se inscreva para fortalecer o mesmo, tá bom? Então até amanhã. Tchau!